Henrique Heath veio da Inglaterra como missionário no ano de 1926 para trabalhar entre os índios. Permaneceu em São Luís por alguns meses, estudando a língua portuguesa e, ao mesmo tempo, procurando se adaptar com os costumes do povo. Congregava-se na Igreja Ebenezer, dirigida pelo Sr. Zeca Pereira, onde lhe deram todo o acolhimento fraterno. Depois disso, seguiu para a Barra do Corda, no interior do estado, com o fim de fazer seu primeiro estágio como missionário Perim Smith, antes de ser encaminhado para o seu campo missionário entre os índios Guajajaras, na região do Alto Pindaré, onde já trabalhava o missionário australiano Fred Roberts, desde o ano de 1924. Chegou então Lillian Giles, que depois de terminar seu curso de Escola Bíblica de Londres, veio para o Brasil como missionária no ano de 1929, trabalhar em companhia do casal Ernesto Wooton e Dona Nicona, na aldeia Bananal, perto da cidade de Barra do Corda. Em 1931, Henrique Heath e Lillian Giles casaram-se em Belém do Pará e foram assumir o seu campo de trabalho definitivo na aldeia de Sapucaia, no Alto Rio Pindaré. Era uma região inóspita, infestada de toda sorte de insetos e febre maligna. Ali, o jovem missionário Fenton Hall tinha morrido vítima de uma febre maligna no ano de 1924, poucos meses depois de chegar ao Brasil. E no ano de 1929, Mabel Greena, depois de Fred Roberts, foi colhida da mesma forma. Os missionários estavam arrasados. A vida do corpo para com outros encontrassem uma vida para a alma. A entrada para a aldeia dos índios tornava-se cada vez mais difícil. Por isso, a missão achou por bem designá-los para uma outra atividade enquanto as portas se abriam para voltarem ao seu trabalho nas aldeias, o que não aconteceu. Em 1939, o governo brasileiro impediu a entrada de missionários para as aldeias dos índios. Por isso, o casal Heath foi mandado para a cidade de Turiaçu, no Maranhão, onde havia um trabalho iniciado pelo missionário australiano Roberto Storey, e deixou como resultado do seu trabalho algumas pessoas convertidas ao Evangelho. Dona Rosa Borges, Sr. Francisco Fonseca, José dos Santos e o casal Sebastião da Silva Lages e Dona Altiva, em cuja casa os crentes se reuniam para os cultos de oração e as escolas dominicais por um período de 12 anos. A chegada do casal de missionários trouxe um novo alento para aqueles poucos crentes, no sentido de uni-los para uma ação evangelizadora mais dinâmica. Alugaram um salão para os trabalhos da igreja e abriram alguns pontos de pregação nos povoados mais próximos. Mas, em 1940, o grupo ficou novamente sem obreiro, porque o missionário Heath foi removido para a cidade de Cururupu. Somente no ano de 1952 vieram os missionários Florence Rolfe, Marilyn Woodworth e a obreira Neri Pereira, com o propósito de reerguer aquele trabalho. Permaneceram ali até o ano de 1953, quando foram substituídos pelo pastor Joaquim Pereira da Costa e sua esposa Dona Madalena. Assim ficou devidamente estabelecida a Igreja Cristã Evangélica em Turiaçu. O casal Heath possuía um espírito pioneiro e não permanecia por muito tempo em um mesmo lugar. Nunca fazia questão de mudar para outro campo sempre que houvesse necessidade de seu trabalho como obreiros. Pela experiência que tinham como o trabalho entre os índios e em lugares do interior, eram as pessoas indicadas para iniciar um novo trabalho. A missão mudou para auxiliá-los. Outros missionários
enfermeira Florence Lillian Rolfe, vinda do Canadá em 1939, e ia assumir o seu primeiro campo de trabalho. Outra vez, o casal Reid mudou-se de campo antes de completar 2 anos de trabalho. No fim do ano de 1941, o evangelista Diniz Costa, para reforçar o trabalho de Florence Rolfe, em Cururupu, nas praias vizinhas, onde iam seguindo os novos pontos de pregação. O evangelista Diniz Costa era pregador e muito dado a pescar e caçar, o que lhe dava franco acesso àquele povo das praias, fazendo também com que os missionários se sentissem mais apoiados no seu ministério entre eles. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pelo alcance do Evangelho, da Tua Palavra. E por isso mesmo nós podemos orar com convicção pelo trabalho na Angola. A Igreja Cristã Evangélica de Angola. Nós oramos, Pai, porque o Teu Evangelho que nos alcançou no Brasil também alcançou lá pessoas tão queridas como o pastor Márcio Domingos Figueira Moraes, Luanda, Angola, e missionário Sérgio Silva, lá em São Tomé e Príncipe, que foram formados no nosso seminário aqui em São Luís. Muito te agradecemos por ter proporcionado este momento, Pai, para que essas famílias viessem aqui, recebessem o treinamento e voltassem para a sua terra, dando continuidade a esta chama do Teu Evangelho na sua própria terra, na sua própria nação. Pai, nós também agradecemos o Senhor pela vida do Horácio e família, aqui conosco no Brasil, no nosso seminário, também sendo treinado, Senhor, com a Tua Palavra, para que possa voltar e ir formando mais pessoas pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, alcançando outras vidas, para que outras vidas alcançadas possam alcançar outros e outros. Nós te louvamos neste dia, nós te louvamos por estas pessoas que o Senhor tem levantado, mas nós te louvamos também, porque nós somos uma herança de pessoas que vieram antes de nós, com este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho transformador. Transforma espiritualmente, como consequência, socialmente, para viver neste mundo, testemunhando do seu maravilhoso nome. Muito obrigado, Pai, por esta campanha, por este 6º dia de intercessão. No nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho, nós oramos. Amém.